No silêncio de uma tarde que começava a cair, Jesus caminhava entre o povo que o seguia. Homens, mulheres, idosos, crianças, todos carregavam no olhar algo em comum: fome pela palavra, sede de esperança, desejo de ouvir daquele homem que falava com uma autoridade jamais vista. O dia havia sido longo, e enquanto Jesus ensinava sobre o reino de Deus, o sol lentamente se punha atrás das colinas da Galileia. As horas haviam passado, e ninguém percebera. O povo permanecia ali, imóvel, absorvendo cada palavra de Jesus. Mas os discípulos notaram algo preocupante. A multidão estava com fome. Muitos vinham de longe, outros não tinham sequer trazido alimento, e o cansaço começava a pesar. Foi então que, preocupados, aproximaram-se de Jesus e disseram: Mestre, despede o povo para que comprem comida nas aldeias. Mas Jesus, com sua compaixão infinita, respondeu algo que ecoa pela eternidade: Dai-lhes voz de comer. Os discípulos se entreolharam, confusos. Como alimentar milhares de pessoas? Como transformar tão pouco em algo suficiente? Um deles disse que havia ali um menino com 5 pães e 2 peixes, mas aquilo parecia insignificante diante da multidão. No entanto, para Jesus, aquilo era tudo o que ele precisava. O mestre pediu que trouxessem o que tinham e ordenou ao povo que se assentasse sobre a relva. Então, segurando os pães entre as mãos, Jesus levantou os olhos ao céu e deu graças. E esse simples ato de gratidão abriu uma porta para o impossível. Jesus partiu o pão e começou a entregar aos discípulos para que distribuíssem ao povo. E algo extraordinário aconteceu. O pão não se esgotava. Os discípulos entregavam e sempre havia mais. O milagre fluía das mãos do mestre para as mãos daqueles que confiavam. E assim, todos comeram até se saciarem. Aquele momento não era apenas sobre matar a fome física. Era sobre algo muito maior. Era sobre confiança, sobre entrega, sobre colocar nas mãos de Deus aquilo que parece pequeno demais para fazer diferença. Jesus mostrava através daquele gesto que o pouco, quando colocado nas mãos certas, se torna abundância. Mostrava que o reino de Deus não é sobre falta, mas sobre provisão. Não é sobre escassez, mas sobre multiplicação. Enquanto o povo comia e sentia o gosto suave daquele pão que não acabava, Jesus revelava uma mensagem silenciosa, mas profunda: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E naquele instante, cada pessoa ali não apenas recebia alimento, mas recebia esperança, fé e renovação. Ao final, os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. 12 cestos, um para cada discípulo, como se Jesus dissesse: Vejam, vocês pensaram que não havia o suficiente, mas comigo não falta nada. Onde vocês veem limite, eu vejo milagre. Onde vocês enxergam pouco, eu inicio a abundância. E até hoje, essa passagem continua sendo um lembrete poderoso para nós. Quantas vezes olhamos para a nossa vida e achamos que o que temos é pouco? Pouca força, pouca fé, pouco recurso, poucas oportunidades. Mas Jesus continua repetindo as mesmas palavras: Trazaei-me o que tendes, porque Ele não pede o que não temos. Ele pede o que já está em nossas mãos. E quando colocamos o nosso pouco nas mãos dele, Ele transforma, multiplica e realiza o impossível. Que este vídeo lembre você de que Deus não precisa de muito para fazer grandes milagres. Ele apenas precisa do seu coração, da sua confiança e da sua entrega. Que você jamais esqueça: o pão repartido por Jesus alimentou uma multidão, mas a fé que ele semeou naquele dia alimenta o mundo até hoje. E continua alimentando você agora, enquanto ouve estas palavras. Que o milagre da multiplicação se estenda sobre sua casa, sobre seus sonhos, sobre seu trabalho e sobre tudo aquilo que parece pequeno, porque nas mãos do Mestre, o pouco sempre se torna muito. E aquilo que parecia impossível se transforma em testemunho, para ser abençoado todos os dias. Inscreva-se, curta e comente com amém.